A gente separou, claro, alguns dados para mostrar para vocês aqui ao longo do programa. Por exemplo, os brasileiros leem uma média de 2 livros e meio inteiros por ano, segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. E aí, se a gente tem esses perfis que divulgam isso, Karnal, essa influência é muito positiva, né? É um mistério saber por que os livros são tão interessantes, mudam tanto a sua vida, ampliam tanto seus horizontes e são aproveitados por poucas pessoas. E nesse número, se você fizer destrinçar a pesquisa, incluem livros didáticos, incluem livros obrigatórios para vestibular e assim por diante. Enquanto que outros países, como França, por exemplo, a média de livros vai ser muito maior do que isso. Você vê num metrô, às vezes em Paris, as pessoas lendo. Mas a grande questão é, nós temos uma escola que desperta o prazer da leitura ou prepara grandes ementas para o vestibular? Nós temos pais que leem, professores que estimulam, nós temos uma política de barateamento dos livros, nós temos autores debatendo na televisão, como é comum em outros países. Então, eu nunca acho que seja culpa do jovem, da criança, do adolescente. Eu acho que é culpa nossa, professores, adultos, que não estimulamos. É preciso estimular, porque é muito bom. E é bom ter o Pedro, porque o Pedro não é um literato, como eu também não sou. Ou seja, se nós trouxéssemos aqui um profissional da leitura ou da escrita, você diria, bom, é como o seu personal ter corpo bom. Não, nós trouxemos alguém que, como eu, não vive da literatura e não é um literato e mostra como a literatura serve para qualquer pessoa para crescer, expandir, ajudar e, de novo, insistindo num ponto. A velhice de quem não lê é muito solitária. E tem, ainda nesse dado, né, você vê lá, 2 livros e meio inteiros por ano. Porque tem uma ansiedade também de quem começa a ler, que é aquela coisa do... Comecei a ler um livro, e aí eu não gostei, eu quero terminar, não termino, leio pela metade. E aí isso também dificulta um pouco a relação com o livro, né? As pessoas às vezes podem abandonar também nesse sentido. Então, é melhor ler pouco do que ler nada, Gabi? Eu acho que com certeza é melhor ler pouco do que ler nada. Eu acho que esse dado esconde uma outra coisa, que é a concentração dos livros numa parcela da população, porque a gente está falando de uma média. Então, isso significa que tem pessoas que leem muito mais do que 2 livros e meios inteiros por ano. E outras pessoas que não leem absolutamente nada durante o ano inteiro. Eu acho que essa questão da ansiedade para terminar o livro, eu tive um papo com o Pedro, a gente conversou muito sobre como a leitura, a gente vê um momento de incentivo à leitura, mas ela entrou nessa lógica da competição e da produtividade. Então, as pessoas deixaram de encarar a leitura como um ato, uma atividade prazerosa, algo que deve ser desfrutado. E é claro que nem sempre vai ser assim. O Karnal diferencia muito aquela leitura por prazer da leitura técnica que a gente precisa de vez em quando para desempenhar um trabalho. Mas me incomoda isso, porque tudo bem se você deixar um livro pela metade. Não tem problema. Às vezes, aliás, você começa a ler um livro e ele não faz sentido para você naquele momento, mas você pode retomar a leitura anos depois. Aliás, ler um livro pela segunda vez anos depois pode significar uma compreensão absolutamente diferente, porque o livro é uma interação entre aquilo que disse o autor e a sua subjetividade. É uma troca. Então, acho que a gente precisaria encarar a leitura de uma maneira muito mais positiva, sem essa coisa de quantos livros você leu, essa competição de empilhar livros, sem ter quem leu mais. Mais uma tarefa para você ticar no seu dia. Exato. E eu acho que essa questão do abandono, a gente tem que entender 2 tipos de abandono. Tem um abandono porque você está lendo e aí você fica uns dias sem ler, aí você vai deixando de lado de forma involuntária, e tem aquele abandono que, assim, estou lendo, não estou gostando muito, não é o meu tempo ideal para ler esse livro, vou abandonar, que eu acho que é uma coisa super válida. Ninguém precisa ficar lá, né? Tem tanta coisa boa para ler, vamos utilizar o nosso tempo para ler o que a gente quer. E eu acho que o principal problema desse abandono de deixar de lado aos poucos é o que está associado às pessoas que não têm o hábito da leitura, né? As pessoas me perguntam muito, como é que eu faço para ler? Porque é isso, eu começo o livro e não termino nenhum livro. Não é porque eu não estou gostando, é porque, às vezes, eu me vejo e parei de ler. Assim, o que eu falo que é um segredo, que eu acho que é um tema que eu bato todos os dias lá no Instagram, é que a leitura é um hábito diário. Eu acho que as pessoas não enxergam a leitura como um hábito porque acabam associando assim, leitura tem que ser uma obrigação negativa, chato. Mas não, eu coloco, né, aqui tem Dostoiévski, aqui tem literatura russa, literatura alemã, eu leio isso porque eu adoro, porque é legal. Então, é um hábito como outros hábitos do nosso dia a dia que não estão necessariamente ligados a uma obrigação. E quando a gente coloca isso no nosso dia, você não vai ter aquele problema de ficar 1, 2 dias sem ler,
ler, e aí você vai pegar o livro de novo, tem que voltar 1000 páginas, não lembra onde parou, né? Você não desanima, você mantém um ritmo. Então, acho que isso de ler um pouquinho todos os dias, e aí eu digo um pouquinho, 15, 10 minutos já é o suficiente, você consegue construir o hábito de uma forma muito interessante, e se nos primeiros dias você vai precisar se esforçar um pouquinho mais, depois daqueles 21 dias que os que estudam comportamento dizem que você precisa de 21 dias para construir um hábito, depois daquilo você não consegue mais ficar sem. E o hábito é diferente, né? O seu hábito é diferente do outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui quase todos os dias com a Gabi e o Karnal, que leem não sei quantos livros. Apesar de ler muito, eu falei meios, 2,5. Eu acho que eu coloquei um extra. Você Tudo bem, mas é um trava-língua daí. 2,5, tá, livros gente? de Mais meio da metade. inteiros. É que às vezes eu começo, ó... Mas é isso, porque se você se coloca ao lado de pessoas que leem muito, muitas vezes você sente aquela pressão do eu quero ler esses 5 aqui, ó, no mesmo dia. Mas e é às vezes porque o cada mundo te cobra nesse sentido, como se houvesse uma diferenciação entre indivíduos. Ah, então se você lê rápido, você é melhor. E você pode ser só uma pessoa que tem o hábito há mais tempo, então você desenvolve mesmo a sua capacidade de leitura. É treino. E a gente como faz a qualquer outra brincadeira até com coisa. o Karnal, do tipo, Karnal, quantas horas tem o seu dia? Porque não é possível, né? O Karnal lê, vê série... Mas ele dorme pouco. Essa é a surpresa dele. E lê 150 páginas em 5 minutos? Em média. Não dá para se comparar ao ritmo de Leandro Karnal lendo, mas você lê bastante e lê rápido, Karnal. Eu leio bastante, depende do livro. Como eu sempre digo às pessoas, quando eu leio um romance fácil ou uma biografia bem escrita mais rápida, acabei de ler a biografia de Santo Antônio, que saiu pela Planeta, então eu leio em um dia e meio. Agora, um livro do Hegel, eu já levei 6 meses para ler Hegel. Não tenho certeza se entendi, mas eu levei 6 meses para ler. Hoje pela manhã eu corri escutando o audiolivro de Dom Casmurro, como eu já tinha escutado Memórias Póstumas, livros que eu li há mais tempo. Então, aproveitar o tempo. E, de novo, nós temos maus hábitos. Professores, como eu, chegam da faculdade e dizem, essa é a carga de leitura. Carga é negativo. Você não diz, esses são os livros que vão libertá-los das trevas, da ignorância, esses são os livros que vão fazê-los alcançar o conhecimento. Não, é a carga de leitura. Os alunos pegam aquela lista, suspiram fundo e vão para a carga de leitura. Toda a diferença, E você já professor. trata como obrigação e não como prazer, né? Como se fosse mais uma tarefa no seu dia.